Boa noite a todos. Hoje o assunto é meio dolorido, né? Que é capítulo 10, abaixo, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas, item 14, né? Perdoar é nosso meio complicado, né? É muito complicado. Porque para a gente se perdoar, para a gente perdoar, primeiro nós temos que nos perdoar. Porque na realidade o que acontece? Todos os problemas que nós temos, não é o outro que cria, e sim nós. Nós é que criamos, nós é que nos ferimos, nós que nos magoamos, porque nós estamos bem. Que quando está bem não está nem aí, né? Pode falar o que quiser, que a gente não está preocupado. E no Evangelho fala sobre Pedro, né? No capítulo 14, quando Pedro pergunta para Jesus, após as bem-aventuranças, pergunta assim para Jesus: mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E Jesus fala assim: não. De uma forma figurativa, ele fala: na realidade é 7 vezes 70 vezes, né? E depois ele comenta com Jesus, com Pedro, que o perdão é necessário para nós. Porque quando não perdoamos, nós criamos em nós um sentimento degenerativo. A gente começa, toda vez que vê aquela pessoa, a gente começa de alguma maneira a sentir um ranço. Isso no organismo, ele gera um monte de enzimas tóxicas. Mas Jesus, ele queria mostrar para a gente que é possível. A gente sabe que às vezes é muito difícil. Quando magoa, principalmente perdoar uma pessoa que a gente supostamente amava, que a gente respeitava, que a gente admirava, que a gente tinha investido naquela pessoa todas as nossas cartas. E de repente ela nos decepciona. Podem reparar, a mágoa, o rancor e o ódio é proporcional à afetividade que eu tinha com aquela pessoa. Porque se alguém nos fala alguma coisa na rua, a gente vai, discute, briga, xinga, mas só lembra uma vez ou outra, nem lembra mais aquilo que ocorreu. Mas quando alguém, principalmente na nossa família, faz algo que nos decepciona, a gente acaba criando uma mágoa, uma coisa muito pesada. E Jesus, ele veio nos mostrar, não só em palavras, mas em atitudes. Por quê? Porque ele foi traído por Judas, foi negado por Pedro, e fora os apóstolos, né? Que quando ele foi ser crucificado, todo mundo, bateu em retirada. Não ficaram se escondendo e deixaram de ser cristão, entre aspas, né? Foram embora. E o que ele fez com Pedro? Ele deu a casa no caminho. Quando ele volta, né, na espiritualidade, se materializa e encontra com Pedro, ele conversa com Pedro e deu a casa no caminho, que era o centro espírita da época, né, o hospital espiritual da época. Porém, o que ele deixou mais marcante para nós foi 2 situações. Maria, né, quando foi ungir, né, porque eles tinham esse costume de ungir os mortos, quando ela vai no templo, na tumba de Jesus, o que acontece? Ela não encontra, nós sabemos disso, já muito fala sobre isso, né? E ela fica desesperada, que achava que tinha roubado o corpo.
E aí Jesus aparece para ela. A princípio ela briga. O que fizeste com o corpo do meu mestre? Né? Não reconheceu Jesus. Achou que era um jardineiro. O que fizeste com o corpo do meu mestre? E começou a chorar e caiu de joelhos. Aí Jesus fala para a mulher, levanta-te. E aí ela percebe que Jesus. Tu voltaste, mestre, tu voltaste. E ele fala, não me toques. Ainda não acendi ao meu pai. Um parentezinho, o que ele quis dizer? Por que não me tocar? Nós, como espíritas, sabemos que para um espírito se materializar é através do processo da ectoplasmia, o ectoplasma. Né? E o ectoplasma, ele é absorvido dos seres encarnados, da natureza. Jesus comandava a natureza, com certeza estava absorvendo as energias da natureza. E não toca, porque o ectoplasma ele é muito sensível. Ele é muito sensível e ao tocar podia se desmaterializar. Então esse é um dos motivos. E aí ele fala para ela, não, ainda não acendi ao meu pai. Isso já tinha passado 3 dias. Eu não acendi ao meu pai. Fui visitar um amigo muito querido. Aí Dolores, uma poeta, fez um poema maravilhoso, lindíssimo, e fala que na realidade Jesus tinha ido visitar, sabe quem no umbral? Judas, que havia se suicidado e estava no umbral completamente enlouquecido, ao ponto de quando Jesus chega até ele, ele não reconhece Jesus, e Jesus o magnetiza lá, faz um trabalho durante esses 3 dias de atendimento a ele. Posteriormente, Maria é que tira Judas do umbral, que é a mãe. Então veja bem, olha o exemplo que ele deu para nós. Eu acho que todos nós aqui temos os nossos resquícios, né? Todos nós temos os nossos entreveiros, mas jamais parecido com esse. E outra coisa que Jesus deixou muito forte, na hora que ele está desencarnando, né? Ele fala assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ama verdadeiramente, a gente nunca perdoa ninguém. Jesus nunca nos perdoou e nunca vai nos perdoar, porque ele jamais se magoou conosco. Quem ama, não perdoa, compreende, respeita as atitudes e se deixa sempre pronto para ajudar. E nesse processo, se nós temos que tentar não chegar a um processo de ter que perdoar, porque nós nos magoamos, nos ferimos e nós criamos esse ranço danoso, e aí em algum momento a gente tem que perdoar. Jesus, ele até os dias de hoje, a gente fala assim, Jesus, mestre, perdão Jesus, perdão Deus, né, pelo que eu fiz. Eles não perdoam porque eles não se magoaram. Ele simplesmente nos ama, nos compreende. E quantas vezes a gente cair, quantas vezes não levantar. O amor de Deus, o amor de Jesus é tão grande, só para vocês terem uma ideia, né? Que é como o sol que brilha, que bate nas luzes, em nossos rostos, nosso corpo, está em nossas casas, quando abre a janela. Esse mesmo sol que ele atende, ele envolve, ele aquece cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, né? Pessoas benevolentes. Esse mesmo sol, ele cobre, aquece e alimenta os criminosos, as pessoas que são imorais, os que fazem crime hediondo. O sol não discrimina, ele está para todos. Por quê? Porque essa energia, ela chega até nós. Agora, cabe a mim decidir o caminho da minha vida. E é o que Jesus faz conosco a todo momento. Tudo que nós precisamos, tudo, sem exceção, já está decretado no universo. Tudo que nós queremos, sendo coisas boas,
ou coisas ruins. Isso aqui é perigoso. Porque ao pensar, ao querer, é mandado para o universo. E o universo trama, conspira em nosso favor para nos atender. E muitas vezes, as coisas que não são saudáveis para mim e não são saudáveis para pessoas, elas também são alimentadas pelo universo. Como assim? Então, Jesus, Deus, Ele ajuda os criminosos? Não. O universo é um manancial. É um manancial de energias que todos nós sabemos, positivas e negativas. Não é verdade? Aqueles que vivem na ignorância, eu falo ignorância porque o mal não existe, viu, gente? A gente tem que parar de falar do mal. Quando a gente fala do mal, a gente gera uma egrégora, um campo morfogenético que fortalece essa palavra e fortalece e amedronta. Então, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Assim como as trevas, a escuridão não existe. É a ausência de luz. Nós aqui estamos, se apagar todas as luzes, vai ter ausência da luz, vai ter escuridão. Então, nós temos que valorizar sempre o bem e nunca a ignorância do bem. Então, nesse processo, o que acontece? O universo, ele tem aquelas grandes egrégoras, que egrégoras pode ser positivo ou negativo, então é o nome que se dá para a energia condensada, como egrégoras negativas. Porém, a positiva é muito, muito maior do que a negativa. Mas daqueles que se alimentam das egrégoras negativas, com a raiva, com a vingança, que todos nós sabemos que existe, que alimentam a humanidade com as suas intuições, as suas inspirações, como fala Allan Kardec, trazido através dos espíritos, né? Quando ele pergunta se à nossa volta existem espíritos, e os espíritos dizem para ele: uma nuvem de espíritos te acompanha. E normalmente são eles que os dirigem. Porém, ele nos dirige desde que eu esteja afim com eles e desde que eu permita. Então, se eu tenho comportamento positivo, esses amigos estão conosco, nos ajudando, nos orientando. Se nós temos pensamentos negativos, esses companheiros de jornada, eu costumo dizer que é um companheiro de jornada, porque a decisão é minha, também nos acompanham. E nesse processo decisório, sou eu que decido a companhia que eu quero comigo. Muitas vezes as pessoas pedem para a espiritualidade amiga: por favor, me ajude, eu estou perdido, as coisas estão acontecendo para mim tudo de forma errada, por favor, me ajuda, Senhor. A gente faz as nossas preces e Ele responde. Nenhuma prece nossa, por mais que às vezes a gente achar que não, nenhuma prece nossa fica sem ser atendida. Nenhuma. Oh, mas eu venho rezando há tanto tempo para isso acontecer e não acontece, porque a paz está piorando. Porque funciona assim: nós temos uma ideia errada, que é uma coisa ancestral de religiosidade, né? Que se eu rezar forte, diariamente, que um anjo, um espírito, meu protetor, meu guardião, vai aparecer para mim e fazer assim, ó, milagre, e tudo vai ser resolvido. Só que não é assim que funciona a nossa vida. Quem colocou obstáculo na minha vida fui eu. Eu que coloquei. Através de decisões, comportamento, de ações, não do dia para o outro. Isso é gradual, dia a dia. Cada vez que eu acordo, a minha agenda que eu trago comigo desde o processo reencarnatório está em branco. As páginas que estão escritas é o do ontem. Então, à medida que eu acordo, desperto, só de pensar eu começo a escrever o meu futuro. Reescrever, ressignificar ou modificar. É isso que nós temos que entender. E a gente vai escrevendo páginas e mais páginas e mais páginas da sua vida, indo para um caminho que não é o ideal para a gente. Depois a gente quer o quê? Que venha
o nosso protetor, está sempre do nosso lado, dando conselho, não faz isso. Não é isso que nós planejamos na espiritualidade, não faz isso. É roubada, não entra nessa. E aí da minha intuição, da minha inspiração, eu não consigo perceber. Aí eu vou dormir. E ele fica me esperando lá. Agora eu vou dar um puxão de orelha nesse cara. Só que muitas vezes, os meus afazeres diários e os meus desejos diários me levam a locais em que ele não frequenta. E ele fica me esperando. Como existe um padrão vibracional, eu nem passo por ele, porque ele está no outro padrão vibracional, eu vou já direto para onde eu acho que tenho que ir. Amanhã o problema resolve amanhã. Hoje não tem mais jeito. Mas eu quero a resposta, ele está com a resposta. Mas eu passo reto. Vou, curtir a vida doidado. E nesse processo eu continuo caminhando, escrevendo as coisas até que um dia, uma coisa chamada dor, que a dor nada mais é do que o constrangimento, é um sentimento de fracasso, um sentimento de abandono, um sentimento de perda, sentimento de constrangimento. Essa dor, na realidade, não temos que passar por ela de jeito nenhum. Nós não temos que sofrer. O sofrimento não é coisa da nossa vida, não está destinado em nenhum de nós. Nenhum. A dor, eu costumo dar o exemplo de você imagina uma indústria de petróleo, onde tem aquelas tubulações de gás, que vive sob uma pressão, que não pode passar daquela pressão, porque se passar daquela pressão, a válvula dispara, para você vai lá no painel e abaixa a pressão. Aí eu pergunto para vocês, essa válvula é para disparar? Não. Ela não é para disparar. Ela está ali com uma espécie de uma central, como se fosse um soldado aguardando, qualquer coisa, ela não. Porque se ela disparar, algo está errado. E algo perigoso, concorda? Imagina uma tubulação de gás, que estoura a válvula, começa a vazar. É assim a nossa vida. Quando a dor chega, ela está falando para você assim, tem algo errado. Tem algo errado, desperta, acorda, para. Porque o que ela quer é isso, que a gente pare, que é que nem a válvula de segurança. É um momento para desligar tudo. Quando ela vai avisando, você volta à produção normal, mas se ela estourar, para tudo, desliga tudo. Não é assim? Assim é conosco. Tá aí agora, o que eu faço? Ressignifica, reavalia o que está acontecendo, o que está errado. E sabe como é que Deus, as forças que regem o universo, responde às nossas preces? Mandando não anjos, não espíritos evoluídos, mas nos mandam companheiros de jornada. Na realidade, os anjos terrenos, pessoas que falam para a gente coisas que a gente não quer ouvir. Porque se eu estou no caminho errado, e alguém fala, cara, pode ser até de forma grosseira, tá? A gente sabe que às vezes uma briga, uma discussão, pode ser um mensageiro de Deus, sim. Um marido mau, uma mulher chata, um filho que faz coisas para te despertar, e não são só palavras, atitudes te alertam que alguma coisa está errada. É assim que Deus faz. Ele usa os homens através dos próprios homens, para que ambos aprendam. Porque se fosse mandar um anjo resolver o problema, moleza, todo mundo ia ser fácil, não ia ter problema mais nenhum. Não é assim? Então, nesse processo em que nós vivenciamos dia a dia, mas espera aí, qual é a fórmula de eu fazer a coisa certa?
ficar longe dessa válvula disparar, né? Eu também me pergunto muitas vezes, quando fico numa encruzilhada, sem saber se é certo, se é errado, se eu devo fazer isso, aquilo outro. Eu tenho uma forma. Eu pergunto assim para mim: o que Jesus faria no meu lugar? Muitas vezes não é o que eu quero ouvir, nem é aquilo que eu quero. Muitas vezes, ou na maioria das vezes. Porque Jesus nos deixou um cabedal de informação em seu Evangelho. E isso aí não é religiosidade, não. A gente estudar o Evangelho, estudar, não ler o Evangelho, ou avaliar as informações de Jesus, não é religiosidade não, gente. Jesus era um cio. Ele era um cio. Porque você não vê Jesus falar assim: qual é a religião de Jesus? Alguém já perguntou? Porque cristão ele não é. Concorda? Como é que ele vai ser cristão? Cristão é ele, né? Nós somos cristãos porque dizemos que nós seguimos Jesus. Ele não tinha, mas ele era judeu. Ele seguia, não, ele não seguia a Torá, não. Tanto não seguia, porque quem matou ele foi os adeptos da Torá, os próprios judeus. O que ele veio trazer, o que ele falava, ele veio trazer a palavra do Criador. E de formas fáceis, é só vocês verem as parábolas, é tudo fácil. A linguagem dele, lógico, para a linguagem da época, né? A linguagem da época, ele tinha que falar a linguagem da época. Mas as palavras eram coisas simples. O filho pródigo, que hoje em dia não acontece isso, né? O filho que quer a herança do pai, né? Que me dá a minha grana aí que eu vou embora. Vou curtir a vida doidada. Então, for fazer 18 anos, meu irmão aí, é o mais velho, ele que se vire para trabalhar. Não nasci para ser agricultor. Eu teria, vamos ver esses bodes, essas cabras aí, me dá a minha parte que eu vou picar, vou curtir a vida doidada. E foi. Normalmente acontece o quê? Nos dias de hoje? Quebra a cara. Né? Quantos filhos não saem de casa, né? Agora eu sou de maior, não preciso de ninguém, né? Não preciso de ninguém. Tá certo? Estou trabalhando, estou ganhando meu, acha que está ganhando dá certo, sai, quebra a cara, volta para outro. Né? Mesma coisa que ele falou. A mulher adúltera, por exemplo, quando ela vai ser apedrejada, ele pergunta para ela, pergunta para os fariseus, né? Os anciãos e para os que estavam lá julgando, né? Olha, quem tiver que não tiver pecado, atira a primeira pedra, pode atirar. Galera, ó, achou a cabeça de vergonha e foi embora. Assim, se é hoje, mulheres vão um paralelepípedo na cabeça, né? Porque a gente nunca acha que peca, né? Hoje em dia nós temos justificativa para tudo que estamos fazendo. E tantas outras, né? Joio e trigo, que é o momento da colheita que estamos vendo hoje. Então, são linguagens fáceis. E quando Pedro, sabendo que Jesus vai embora, ele pergunta para Jesus: mestre, e agora como é que a gente fica? Só estamos 3 anos com o Senhor. Como é que eu vou? Da onde a gente vai tirar essas informações? E ele fala: o meu evangelho está no coração de cada um de vocês. E é o que acontece conosco. Nós somos seres milenares, passamos por muitas experiências e elas estão todas dentro de nós. E nós sabemos sim o que é certo e o que é errado, mesmo quando a gente estiver errando. Mas eu não sabia. No fundo a gente sabia. E de tudo isso que eu estou falando, é para nos despertar que nós erramos também. Então, se eu não posso ajudar o meu semelhante, se eu não posso perdoar o meu semelhante, que eu também não atrapalhe a vida dele, mas principalmente não atrapalhe a minha. Porque como Shakespeare fala, uma frase que eu gosto muito de comentar: quando eu odeio alguém, mas eu não quero mal da pessoa, não tem problema, você não quer mal da pessoa, mas se você odeia, tem ranço, não quer ver aquela pessoa, é a mesma coisa que tomar veneno querendo que o outro morra. É a mesma coisa. Porque o primeiro a sentir as reações nocivas somos nós. Corticoide, estresse, é o que está acontecendo com a humanidade hoje.
Nós, né? Nunca se teve tão depressivo. 3% da população mundial está depressiva. O estresse também já ultrapassou. E hoje nós temos o transtorno de ansiedade, que segundo a pesquisa que está em andamento, quase 50% da população do mundo está ansiosa. E o que é tudo isso? Por que nós estamos ansiosos? Por que estamos depressivos? Gente, nós somos o quê? Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência material, né? E nós sabemos que tudo que aqui eu construí, seja o que for, seja o império que for, Steve Jobs que o diga, quando eu for embora, o que eu levo? Nada, gente. Às vezes até a lembrança das pessoas que ficaram aqui, ao tempo vai se diluindo, e a gente fica só com uma pequenina lembrança. E nós temos o que conosco? Só o que nós construímos em nós mesmos. Porque nós estamos sempre por nossa conta. Para eu ser feliz, eu me basto. E eu não estou falando isso com ar de arrogância, não. Porque nós fomos criados para nos tornarmos pessoas melhores. E eu tenho que investir em mim em primeiro lugar. Depois, aquilo que eu construo em mim, eu passo para as pessoas como. Ou seja, ser uma pessoa melhor. Não melhor que os outros, é o que está acontecendo conosco hoje. Hoje nós queremos provar que nós somos melhor que os outros. Nós estamos o tempo todo tentando ser observado, percebido, né? As curtidas no Facebook, no YouTube, no Instagram, que a gente fazemos coisas às vezes absurdas e até ridículas, só para sair da inutilidade. Nós estamos nos sentindo pessoas inúteis, invisíveis sociais. Por quê? Porque nós nos abandonamos. Nós esquecemos quem somos. Somos seres maravilhosos, amorosos, fraternos, solidários, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Ou não? E a gente esquece isso e começa a olhar para o lado daquele cara. Nossa, olha, o cara está dançando. E assim, puxa, teve 50 mil curtidas. Aí eu vou dançar também. Eu vou dançar também. E sai dançando e sabe. E como a gente fica ridículo, né? A pessoa acha graça e vai lá e compartilha. Acha engraçado. E vai compartilhando. Aí a gente olha aí, ó, tem 100 mil curtidas, ó, olha, tem 20 mil amigos. E a gente vai se abandonando pelo universo estereótipo. E vai se abandonando, e de repente eu me sinto só. Aí eu me sinto só, eu tenho que chamar a atenção. Ninguém me percebe. Não tenho nada contra, só para encerrar. Não tenho nada contra. Uma menina atendeu me para ir a moto no sinal, e ela foi me dar aquele papelzinho de imobiliária. Eu estava assim, quando eu olhei, me assustei. A menina com o rosto cheio de piercing. Cheio, não é assim? Tudo bem, coloca um aqui, um ali, né? O colega tá pouco, mas aí, cheio o rosto. Aí eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer isso? Se não uma forma de ser percebida na sociedade. Porque se não tivesse isso, seria mais um, né? Só que ser mais um, para ele ser mais um para mim, não afeta nada para ele. Mais um para nada. Agora, se ele sabe quem ele é, aí sim é importante. E nesse abandono que nós temos, nessa busca pela percepção, pela busca de sermos reconhecidos, a gente deprime. Porque o outro está preocupado com quem? Com ele. Está buscando a mesma coisa que eu estou. E a gente deprime. Me sinto abandonado, me sinto triste, muitas vezes culpado por coisas que eu não sei o que é.
E fico ansioso, porque a ansiedade é aquela busca constante pelo dia melhor. É excesso de futuro, a ansiedade. Hoje não deu certo, mas amanhã eu vou pensar amanhã. E isso que acontece, como eu não resolvi esse problema aqui, ó, eu pego ele de hoje e levo para amanhã. Só que amanhã eu tenho um problema também. Aí eu pego os dois e levo para os três, os quatro. Ou seja, nós estamos acumulados de problemas mal resolvidos. E nesse processo, por isso que eu falei esse preâmbulo todo para entender o seguinte, que nesse processo eu não perdoo, eu não desculpo o outro pelo que ele fez comigo, porque eu não me desculpo. O que eu vejo nele chama-se transferência, né? Espelhamento. Eu sei que é duro, eu vejo do mim mesmo. Eu vejo no outro algo que está em mim que eu não quero aceitar. Eu não aceito ser assim. Então eu guardo da minha caixinha de Pandora, esqueço ela, e também a neuroplasticidade do meu cérebro, eu esqueço ela, mas ela está lá. E quando eu me dou por conta de alguém que é parecido comigo, o que eu faço? Eu utilizo ele, porque com isso eu não deixo que esse campo, né, essa informação subliminar chegue até mim. Então eu rejeito. E eu não quero nem ver ele. Mas por que você não quer falar comigo? Não, porque eu acho ele muito arrogante. Ou é muito não sei o quê. Ou ele me falou isso um dia, né? Ou fez isso para mim, então. Então, nesse processo, tem muitos casos. Evidente que tem aqueles atritos mais fortes e tal, que a gente tem que compreender, né? Aí é uma questão de ressignificar o processo. Só que a gente esquece também que nada é por acaso e não tem justiça no universo. Se aquilo está ocorrendo hoje comigo e com aquela pessoa, é porque algum dia nós vivenciamos isso de forma invertida. Para encerrar mesmo, só para... um amigo de Chico Xavier, ele acompanhou o Chico durante muitos anos. E era uma pessoa bonérrima, não tinha filho nem nada, porque se dedicou às pessoas, nem o Chico. Mas só que não dava certo, todo mundo maltratava ele. Todo mundo dava bullying, né? Mas foi mole, né? Virou mole. Dava bullying nele. Todo mundo não sei o quê, tudo que ele fazia dava errado, tudo não sei o quê. Até que um dia, ele foi mexer numa serra e cortou um dedo. Cortou o tiro, perdeu o dedo. Perdeu. Aí ficou Chico, né? Chico, não é possível. Olha, Deus não gosta de mim, não é possível. Como se tudo mundo, eu sou hostilizado, nada dá certo, não sei o quê. Aí Chico deu um sorriso, né? O cara ficou meio assim, pô, a risada disso, minha desgraça. Chico falou assim, meu filho, você parou de bater e começou a apanhar. E você perdeu o dedo, era para você perder o braço. Mas pelo trabalho que você fez, alguma coisa você tem que sentir nessa perda. E aí ele conta para Chico. E na outra encarnação, ele era um feitor lá atrás, e ele sentia prazer em cortar a mão dos escravos, das pernas. Quando ele fazia alguma coisa que ele não gostava, um pouco mais grande, ele ia lá e cortava. Um dedo, um braço, uma mão. Feitor mesmo, né? Aí ele compreendeu. Né? Então, uma forma de nós vivermos bem é nós compreendermos aqueles que estão à nossa volta. Se eu não puder ajudar, eu também não me atrapalhe. Né? Quando eu crio esse ranço, a primeira pessoa a sentir esse veneno somos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa energia que se faz presente possa chegar, e já chegou aos seus lares, está fazendo uma limpeza, removendo miasmas, energia deletéria, as formas de pensamentos negativos, né, ajudando seus entes queridos. Estão lá, aproveitando essa memória coletiva, estão magnetizando eles, mesmo que eles não percebam, mas eles estão recebendo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência. Fique com Deus.